ainda hoje recordo muito bem o mote, digamos assim. Aliás, referi-o nas primeiras aulas de jornalismo, da licenciatura em jornalismo na Universidade de Coimbra, que era, e que hoje até se tornou muito comum, dar voz a quem não tem voz. Eu inicialmente comecei desde muito cedo, os direitos dos animais, os direitos dos animais, coitadinhos dos animais, alguém tem de dar voz a eles. Depois andava a pesquisar sobre as profissões e via diplomata, quero ser diplomata. Eu na altura nem sabia o que era uma diplomata, mas comecei a ler. Alguém que defenda, alguém que vá para fora e que defenda os interesses das pessoas. Pensei também em direito, mas depois desde logo muito cedo comecei a sentir o gosto pela escrita, não é? Eu lembro-me perfeitamente, e até com algum orgulho, na primária, quando era a composição, quando nos pediam uma composição, a minha acabava por ser ou premiada, com arreboçado, ou porque realmente a minha composição se destacava, mas isso tinha a ver com o dom, a veia que está na pessoa, que eu acho que todos nós temos uma vocação, e a minha eu sentia desde muito cedo, que era escrever e ser jornalista. E depois no ensino secundário ainda se afirmou mais com as aulas de francês. Eu recordo que um dos exercícios, ironicamente, foi fazer um direto a partir de um desfile de moda em Paris, e eu nunca mais me esqueço que terminei o direto, Lydiane Caron à Paris. Portanto, são estes pequenos pormenores que eu depois comecei a ver que tudo indicava que eu iria ser jornalista mesmo. Sempre contar histórias de pessoas. Eu acho que hoje em dia o jornalismo deve ir mesmo por aí. Eu acho que o jornalismo cada vez mais está mais repetitivo e preso à agenda mediática, não é? Ao que está na agenda. Andamos todos atrás uns dos outros, e eu creio que um jornal que se destaque por conteúdos que sejam totalmente diferentes, é isso que eu também procuro trazer ao Notícias de Gouveia, fugirmos da agenda. O Primeiro-Ministro vem cá à Feira do Queijo, quer dizer, sairmos daquilo que todos vão fazer e procurar histórias de vida. Porque o que é que as pessoas querem ler? As pessoas querem conhecer pessoas, as pessoas querem saber histórias diferentes que nunca tenham sido contadas, e curiosamente acontece-me imenso eu ir a uma aldeia, aqui nunca ninguém cá parou, nunca cá veio nenhum jornalista fazer reportagem. E há muitas aldeias assim que nunca foram alvo da reportagem, e aqui não estamos a falar só quando o jornalismo regional tem um impacto nacional, como se verificou nos incêndios, em que parece que de repente toda a gente acorda para o panorama regional. Portanto, eu acho que as histórias é o mais importante, sem dúvida. Num telefonema, muitas vezes, nós não percebemos efetivamente as condições em que vivem determinadas pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito recente, os censos. Foi-me pedida uma reportagem, isto até a partir da Rádio Renascença, onde sou correspondente, para perceber como é que estava a ser nas regiões mais interiores, como é que estava a decorrer este apoio que é feito por parte dos recenseadores às comunidades mais isoladas. Eu fui aqui logo ao concelho ao lado, de Ceia, a visitar uma pequena freguesia, e apercebi-me que pelo menos meia dúzia de casas não tinham saneamento básico, portanto não tinham, aliás, nem sequer tinham casa de banho. Uma senhora de 82 anos que, para fazer parte da sua higiene, ou deslocava-se à casa de um tio, ou mostrou-me uma bacia onde efetuava a sua higiene. Isto não é caso único. Ali para os lados da Régua também já visitei outras situações assim, e eu fico um pouco... Há efetivamente aqui um país a duas velocidades, como o nosso Presidente da República já alertou diversas vezes. E eu acho que as pessoas não têm bem noção de como vive mal muita gente, não é? Quando se discute, por exemplo, o salário mínimo nacional, subir ou não subir, hoje em dia é muito difícil a vida para determinadas pessoas, é assustador mesmo. Ele tocou realmente no cerne da questão. Nós estamos cheios de redações com gente parada, não é? Também aqui fruto um bocado das novas tecnologias e do digital, claro, bem necessário. Por exemplo, nós aqui temos um site bastante modesto, porque não existem recursos humanos para ter uma equipa. Eu sou apologista, quando se aposta na internet há uma linguagem diferente, portanto tem de haver uma equipa concentrada nesse espaço, sempre que possível, obviamente, mas aquilo que eu reparo é que a maior parte das pessoas tem um esforço, e noto isso até enquanto docente no ensino superior, que os alunos das escolas de comunicação, grande parte deles, se não forem motivados, não estão preparados para o que depois a realidade exige, que é o sair. Eu não posso fazer a partir daqui, eu não posso simplesmente ligar. E há aqui esta necessidade, assim, a partir do telefone,
e a lógica de, olha, envias-me uma foto, olha, envias-me o texto, olha, eu mando-te a entrevista. Claro que a pessoa não vai ser a mesma a responder uma entrevista por escrito, por e-mail e enviar-lhe já toda a papinha feita, não é? E ir para o terreno. Os jornalistas que têm essa vocação, que gostam de sair, que gostam de ir à procura da notícia, são cada vez menos e, aqui também um contrassenso, são cada vez menos valorizados. E, portanto, eu temo pelo futuro do jornalismo nesse sentido. Eu já trabalhei assim algumas vezes, mesmo ir sem contacto nenhum, sem ter ligado. Isto aconteceu-me quando, da parte da redação da Renascença, me pediram uma reportagem sobre um ano dos incêndios. Foi quando fez um ano dos incêndios de outubro de 2017. E eu desloquei-me ao concelho de Ceia, à localidade de Cide, uma pequena povoação, e fui um pouco à procura. Bom, vamos ver, eu sabia mais ou menos o que é que ali se tinha passado, tinha havido ali mortes trágicas de um casal que teria voltado atrás, a fugir de casa e teria sido apanhado pelas chamas. E é um dos momentos mais marcantes da minha vida profissional, porque eu desloco-me à via onde tinham falecido aquele casal e encontro os familiares a prestarem uma homenagem, a fazerem um memorial, digamos assim. Eu parei, ouvi-os e lembro-me, às vezes perguntam-me, alguma vez te deixaste chorar à frente? Eu não me deixei chorar à frente daquelas pessoas, mas quando virei as costas, sim. Eu acho mesmo que a imprensa regional é o futuro, eu acredito mesmo nisso, que passa muito por aí, não é? Nós aqui já sabemos, até com a questão pandémica também, alguns jornais a fechar e o perigo que isto traz é que as pessoas começam a saber cada vez menos da sua realidade, quer dizer, não sabem, porque depois ligam a televisão ou vão para os jornais e eu apelo a que faças até esse exercício, que vais ver neste momento, por exemplo, na imprensa nacional, que títulos, que gordas, é que têm referentes à imprensa regional, não é? Que conteúdos, e não é que até não tenham correspondentes muitas vezes nessas zonas, mas aquilo que eu noto é que para os conteúdos da imprensa regional serem destaque na imprensa nacional, é preciso dar-se muita volta ao texto e é preciso procurar muito, é preciso fazer boa investigação, para fazer, por exemplo, o espaço de grande reportagem, não é? E ter o palco que merece, mas esse espaço de grande reportagem, depois aqui também há esta disparidade, não é? Que tem a ver com os próprios recursos que permite, isto eu estou a falar, claro, da precariedade do jornalismo, que anda de braço dado com a imprensa regional. Nós estamos aqui a falar, a nível, se tivéssemos que fazer uma média de ordenados do que se ganha na imprensa regional, não passará muito do ordenado mínimo nacional. Jornalistas licenciados, formados, muitos com mestrado, outros a fazer o pós-doutoramento, outros até com o doutoramento concluído. E, portanto, é uma realidade que eu creio que muitos desconhecem também. O carro é um dos meus instrumentos de trabalho. O Notícias de Gouveia tem viatura própria para o seu chefe de redação, o Paulo Prata, e para os restantes membros do jornal, como é óbvio. E eu tenho a viatura da Rádio Renascença, que aqui eu tenho que agradecer à empresa-mãe, digamos assim, porque é sem dúvida uma mais-valia. E aqui eu recordo que muitos jornalistas correspondentes não têm sequer, e de grandes rádios nacionais, não têm sequer microfone da rádio, não têm sequer rádio, o aparelho, o gravador, não é? E, portanto, isso a nível de meios eu acho que é essencial. Se no ordenado um jornalista consegue lidar com receber pouco, ou com a precariedade, ou de nunca ser colocado nos quadros, sim, conseguimos lidar com isso. Agora, lidar com a falta de material é algo que eu, no dia em que eu visse, olha, não há carro, não há gravador, aí eu abandonaria o jornalismo, sim, efetivamente. Eu sou defensora de que um jornal não deve ser só um jornal. Hoje em dia um jornal, se quer criar primeiro proximidade e contribuir para a sua subsistência, tem que apostar noutras dinâmicas. Por exemplo, o Notícias de Gouveia já organizou diversas iniciativas e organiza, desde caminhadas semanais para combater o isolamento, desde iniciativas que têm a ver com workshops de culinária, de artesanato, de artes plásticas. Estou-me a lembrar de uma corrida noturna, que foi a primeira corrida noturna do Distrito da Guarda, credenciada na Federação de Atletismo, que também foi iniciativa nossa. Isto no sentido de
de envolver as pessoas, porque as pessoas realmente, às vezes dizem, os assinantes estão-se a perder, a publicidade é cada vez... Mas tem de haver também aqui um esforço por parte do jornal em estabelecer estes pontos com a sua comunidade, porque aquilo que eu noto é, cada vez, por exemplo, que eu trago uma nova colaboradora, um novo colaborador ao jornal, as pessoas identificam-se. Olha, o Zé Manel agora está a escrever no jornal, então vou ler, vou ver. Porquê? Porque as pessoas lhes dizem alguma coisa, não é? Se calhar não estão tão interessadas num cronista ou num colaborador do Jornal Expresso porque não lhes diz, não vai falar para ele. É isto que nós sentimos, é que a realidade não toca ali no ponto em que deve tocar. Se um jornalista que já é precário, que já ganha pouco, que está como correspondente, e há bastantes assim, não tem viatura própria, é pago ao quilómetro, ou pior ainda, é pago à peça pelo trabalho que faz, não é? Tem família para sustentar em casa e vai ter de andar no mês a pensar nos trabalhos que vai fazer para conseguir trazer um ordenado para sustentar quem está em casa e sem viatura, ou seja, primeiro vai desembolsar o dinheiro para o combustível que será pago no mês seguinte, com sorte, não é? Se estivermos a falar de pessoas de bem, isso dificulta tudo, não é? Não pode haver grande reportagem assim, não pode haver um bom trabalho assim, não é? Efetivamente, depois colam-se às redações e a partir da mesa, não é? Ligar, então fala lá sobre estas declarações. Isso até a nível, para quem gosta do áudio, que é o meu caso, eu adoro áudio, eu adoro rádio, eu é que faço a montagem das minhas peças, eu não concebo, e muitas vezes perguntam-me assim, não é para televisão, pois não. Então podemos fazer... Não, desculpe, eu preciso do som de tudo. Não é? Eu preciso que faça de contas que é para a televisão, está bem? E pronto, e assim estamos entendidos. Eu acho que a imprensa regional faz o melhor que pode. Ou seja, eu não consigo atacar nenhum colega que esteja na imprensa regional. Isto agora falando não dos correspondentes da imprensa nacional, mas falando mesmo, por exemplo, de Notícias de Gouveia, de outros jornais do distrito e rádios, etc. Eu não consigo dizer, olha, tu não foste àquele local, olha, tu tens um site medíocre ou até nem tens site. Não, porque os recursos são tão poucos, são tão reduzidos. As pessoas ganham efetivamente aqui tão mal, ok? Não há grandes empresas, há algumas, mas quer dizer, o nível de vida é um bocadinho... claro que nós não podemos tabelar aqui tudo pelo mesmo nível. Quem me estiver a ouvir depois vai dizer, mas há aquele que ganha bem e não sei o quê. Claro que sim, mas a ideia que eu tenho de uma pessoa que anda no terreno é que as pessoas efetivamente não vivem. Não dá, o ordenado aqui não dá para ambicionar, no fim de semana vou viajar até à Madeira, não é? O ordenado aqui dá para chegar, cheguei ao final do mês e consegui aguentar-me sem ir ao plafond bancário, não é? É um sonho concretizado e eu devo salientar, claro, sem ingenuidade, não é? O jornal pertence a uma IPSS, a Associação de Beneficência Popular de Gouveia, a BPG, e o facto de ter esta administração permite aqui uma situação, aliás, se olharem à capa do jornal, o nosso jornal não está cheio de publicidade, é um jornal que respira, porque eu vejo às vezes edições, quer dizer, tem publicidade em todo lado, porque o jornal precisa de se sustentar, não é? E, portanto, para mim é uma vitória e é, sobretudo, uma grande responsabilidade. O meu sonho é que, o jornal está a caminho dos 108 anos de vida, tem 107, feitos no dia 12 de fevereiro. O meu sonho é que saibamos respeitar este património, não é? E que ele possa estar daqui a 108 anos cá novamente, ou seja, que não se acabe o jornal, que não se termine este património. Nós temos o arquivo todo aqui em papel e temos o arquivo digitalizado online. Para investigadores, para estudiosos, eu cada vez que vou pegar no arquivo eu demoro 1 hora porque estou sempre a ver que gira esta publicidade, como se referiam às mulheres, não sei o quê. Há sempre coisas giras para ver. E acho que isso é uma grande responsabilidade, não só de mim enquanto diretora, mas da própria população de Gouveia. Acho que deve haver esse quase sentido de dever público para com a comunidade, não é? Não deixar morrer o Jornal da Terra e ter orgulho no seu jornal, que foi Prémio Gazeta em 2018.